Às 7 horas da noite deste domingo, Jair Bolsonaro, família e aliados estavam reunidos na casa do então candidato na expectativa do resultado, até que veio a confirmação. O articulador político Onyx Lorenzoni deu até um beijo em Bolsonaro. O primeiro discurso do presidente eleito foi pela internet. Afinal, as redes sociais foram fundamentais na campanha dele. Esse primeiro contato meu, via live, deve-se ao respeito, à consideração e à confiança que tenho no povo brasileiro. Também só cheguei aqui porque vocês, internautas, povo brasileiro, realmente vocês acreditaram em mim. Jair Bolsonaro explicou por que entende que foi eleito. Não poderíamos mais continuar flertando com o socialismo, com o comunismo e com o populismo e com o extremismo da esquerda. Logo depois, Bolsonaro orou junto do aliado Magno Malta. Foram anos de luta, falando com o povo, pedindo a tua proteção, falando sobre família, falando sobre país, cuidado das nossas crianças, Deus na vida da família, na vida do Brasil, lutando contra a corrupção e enfrentando tudo e todos. Esse é um momento festivo, mas mais que isso, é um momento de gratidão. Em discurso para as emissoras de TV, o presidente eleito disse que o governo dele vai defender a democracia. Esse governo será um defensor da Constituição, da democracia e da liberdade. Isso é uma promessa. Disse também que vai garantir liberdades. Liberdade é um princípio fundamental. Liberdade de ir e vir, andar nas ruas, em todos os lugares desse país. Liberdade de empreender, liberdade política e religiosa, liberdade de informar e ter opinião, liberdade de fazer escolhas e ser respeitado por elas. E que vai defender quem respeitar as leis. Como defensor da liberdade, vou guiar um governo que defenda e proteja os direitos do cidadão, que cumpre seus deveres e respeita as leis. Apontou os rumos do novo governo. O governo federal dará um passo atrás, reduzindo a sua estrutura e a burocracia, cortando desperdícios e privilégios, para que as pessoas possam dar muitos passos à frente. E da política internacional que será adotada a partir do ano que vem. Libertaremos o Brasil e o Itamaraty das relações internacionais com viés ideológico a que foram submetidos nos últimos anos. O Brasil deixará de estar apartado das nações mais desenvolvidas. Buscaremos relações bilaterais com países que possam agregar valor econômico e tecnológico aos produtos brasileiros. Jair Bolsonaro, após a divulgação do resultado, não recebeu uma ligação e nem fez contato telefônico com o adversário derrotado, Fernando Haddad. Esse gesto político costumava ser comum após o fim do processo eleitoral e é simbólico quando não ocorre. Isso demonstra que as relações entre os governistas liderados pelo PSL e a oposição comandada pelo PT estão com as relações rompidas e vão continuar assim. Em outra transmissão, mais para o fim de domingo, falou que o presidente americano Donald Trump entrou em contato. O presidente dos Estados Unidos acabou de nos ligar, nos desejou boa sorte e, obviamente, foi um contato bastante amigável. Nós queremos, sim, nos aproximar de vários países do mundo sem o viés ideológico. Bolsonaro falou também como será o direcionamento do Ministério da Educação. Vamos aqui, junto ao Ministério da Educação, deixar de lado qualquer temática voltado para a ideologia ou voltada para o desgaste dos valores familiares. A família estará em primeiro lugar no Ministério da Educação. Jair Bolsonaro voltou pela manhã. Por segurança, entrou pelos fundos dessa escola na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele estava com colete à prova de balas e foi acompanhado da esposa, Michele Bolsonaro. Sem ela, não teria chegado a esse local. E com ela agora, com toda certeza, terei força para prosseguir nessa empreitada e buscar um Brasil melhor para todos nós. Quando voltou para casa, parou para acenar aos apoiadores. Mais tarde, tomou café e tirou fotos com eleitores. Até flores ele ganhou desta vizinha.
O ex-astronauta Marcos Pontes, cotado para ser ministro do governo, também fez uma visita. Ele deve ser o 4º ministro anunciado pelo governo. Paulo Guedes na Fazenda, o Nix Lorenzoni na Casa Civil e o general da reserva Augusto Heleno para a Defesa são nomes dados como certos para compor o governo do presidente eleito, que deve reduzir o número de ministérios de 29 para 16. Paulo Guedes, inclusive, já disse como será a política econômica. Perguntado por uma jornalista argentina sobre como será a relação com o Mercosul, ele se irritou. Mercosul não é prioridade. Não é prioridade. Tá certo? É isso que você quer ouvir? Queria ouvir isso? Você está vendo que tem um estilo que combina com o do presidente, né? Que a gente fala a verdade. A gente não está preocupado em te agradar. Também falou que a reforma da Previdência tem que sair e disse que vai começar as privatizações. Vamos acelerar as privatizações, porque não é razoável o Brasil gastar 100 bilhões de dólares por ano em juros da dívida. O Brasil reconstrói uma Europa todo ano. A transição com o governo Temer deve começar semana que vem, segundo o presidente do PSL. A princípio havia a ideia de irmos a Brasília na próxima terça ou quarta-feira. No entanto, em função do estado de saúde dele, muito cansado, muita tensão, muitas entrevistas, o aconselhamento é que ele descansasse, tirasse aí pelo menos uma semana. Mas, pelo menos por enquanto, Bolsonaro e os eleitores só pensam em comemorar.